consegue arrumar o slide? Joia, agora sim, já está aparecendo. Então, dá uma boa noite para os integrantes da banca, uma boa noite para os colegas, para a professora Ana Paula e a professora Isabelle, que estão presentes. Então, para começar, vou falar os integrantes do grupo, que são o Bernardo Torquato de Oliveira, a Janaína Góes, o José Felipe Lara e a Paola Ferreira. Então, o tema do nosso projeto são as previsões na legislação inerentes à mulher no mercado de trabalho. Então, como delimitação do tema, o objetivo do projeto ele é salientar sobre a importância da mulher no mercado de trabalho, exemplificando temas relacionados à legislação que protege seus interesses, igualdade, direitos e deveres. Sabendo da grande importância desse assunto, atualmente é necessário o respeito sobre essa demanda, auxiliando cidades como Vila Nova do Sul, São Gabriel e Rosário do Sul. Bom, boa noite, pessoal da banca, boa noite, professora, colegas. Problema. Quais ações implementadas pela legislação trabalhista para que haja garantia de proteção à mulher no exercício de suas atividades profissionais, bem como a equidade de direitos no mercado de trabalho? Boa noite. Me ouvem? Agora eu estou ouvindo. Agora sim. É que eu vi que falaram que não estavam ouvindo. As nossas hipóteses, então, as medidas protetivas e regras que ajudam a mulher no mercado de trabalho, tá? Tentando auxiliar igualitariamente o gênero feminino, prevenindo ações discriminatórias vivenciadas pelas mulheres, tanto no local de trabalho quanto fora dele. Também a legislação trabalhista atual sofreu alterações a partir da reforma, que inclusive supriram alguns direitos inerentes exclusivos à mulher, uma vez que foram considerados violadores do princípio da igualdade e rebatidos pelos legisladores masculinos. O nosso objetivo geral é elaborar uma pesquisa científica com o escopo de analisar a legislação trabalhista brasileira e identificar os direitos inerentes na legislação que resguardam de fato os direitos das mulheres em razão de suas condições diferenciadas. Então, como algum dos objetivos específicos, nós temos a identificação brevemente da evolução histórica da mulher no mercado de trabalho e a desigualdade do gênero enfrentada. Isso vai ser abordado mais à frente no referencial. Verificar as peculiaridades que diferenciam o trabalho da mulher e, consequentemente, a sua proteção. Compreender o porquê da existência das normas protetivas no ordenamento jurídico, sob a ótica da legislação trabalhista. Identificar-se a respectiva legislação especial que contribui efetivamente para a competitividade igualitária entre os gêneros, ou se fere o princípio da igualdade. Expor a evolução e os avanços dos direitos trabalhistas conquistados pela mulher, promover o esclarecimento sobre as previsões na legislação inerentes à mulher no mercado de trabalho, através de uma palestra informativa e a elaboração de uma cartilha, que acabou se tornando outro projeto no final. Nossa justificativa.
A escolha do tema vem da importância da mulher no mercado de trabalho, explanando informações que são necessárias para levar segurança às mulheres, também auxiliando na evolução do respeito e da doutrina. É necessário que o nosso projeto ele tenha grande notoriedade, que haja interesse das pessoas por ele, mostrando a real importância de toda a discussão para obter um resultado que interfira diretamente na nossa sociedade. Bom, a gente vai começar a apresentação do nosso referencial teórico falando sobre a desigualdade de gênero existente historicamente no mercado de trabalho. A palavra desigualdade, ela é compreendida como a ausência de proporção e equilíbrio, sinônimo de irregularidade, desproporção e até mesmo inferioridade. Bom, durante muito tempo, a mulher ela foi excluída da participação efetiva nos espaços públicos, do trabalho fora do âmbito doméstico e da possibilidade de desenvolvimento científico e intelectual por meio da educação formal, além de estarem submetidas ao poder de homens da sua família, em geral seus pais e maridos. Ou seja, enquanto solteiras, as mulheres ficavam sob o domínio de seus pais ou tutores legais, e depois de casadas eram subordinadas aos maridos. Apesar do grande desenvolvimento, no sentido da promoção da inserção da mulher na sociedade e, consequentemente, da incorporação desta no mercado de trabalho, advinda das lutas dos movimentos feministas, da desigualdade salarial e da discriminação, e a não proteção do labor da mulher ainda se fazem presentes nos dias atuais. Durante o século XV, as mulheres brancas foram mantidas em segundo plano, tanto economicamente quanto socialmente em relação ao homem. Ao não possuir direito algum, as mulheres eram marginalizadas de toda e qualquer atividade política ou econômica, sendo culturalmente ensinadas a serem boas mães e boas esposas, pois as funções se concentravam nos trabalhos domésticos e nos cuidados dos filhos. Essa visão de que as mulheres brancas deveriam apenas cuidar da casa e que assuntos considerados relevantes eram apenas para os homens foi intensificada pela grande influência social e cultural da Igreja Católica nessa época. A Igreja ela também via as mulheres como indivíduos submissos que não deviam ocupar os espaços públicos que eram destinados somente aos homens. Além disso, o sistema produtivo da época era marcado pela escravidão e, consequentemente, as mulheres negras realizavam funções distintas das mulheres brancas. As mulheres negras elas não eram entendidas como sujeitos de direitos, não possuíam nenhum tipo de liberdade e trabalhavam como mucamas, que eram aquelas moças que eram escolhidas para auxiliar em serviços domésticos ou para fazer companhia a alguma pessoa da família, geralmente eram sinhás. E também trabalhavam nas plantações, sofrendo maus tratos e vivenciando condições totalmente adversas. No século XVIII, muita coisa começou a mudar na nossa sociedade. A luta por direitos se tornou pauta recorrente e os regimes absolutistas começaram a ruir pela luta popular. Também foi no século XVIII que o movimento feminista começou a levantar a voz contra a injusta situação imposta contra as mulheres. No fim do século XIX, no início do século XX, as mulheres começaram a organizar-se em uma luta com a finalidade de brigar pelo direito à participação política. Nesse tempo, as mulheres pobres já tinham o direito de trabalhar fora de casa, mas só nas sociedades ocidentais. No século XX, as pautas do movimento feminista voltaram-se primeiro para a inserção da mulher de classe média no mercado de trabalho e a conciliação da vida profissional com a vida matrimonial, perpetuando a vertente liberal do feminismo. Muitas conquistas surgiram nesse período, como o sufrágio e os direitos trabalhistas, como a licença maternidade. No Brasil, foi somente no Brasil República, para ser mais específico, com a elaboração da Constituição de 34, que as mulheres adquiriram seus primeiros direitos trabalhistas e passaram a exercer atividades não apenas domésticas. E isso ocorreu principalmente devido ao processo de industrialização do país, em que as mulheres começaram a ser utilizadas como mão de obras nas fábricas e indústrias do país. Os avanços da Constituição de 34 foram a determinação da proibição da diferença salarial por motivos de sexo, a proibição de trabalho de mulheres em ambientes insalubres e a garantia de assistência médica e sanitária às gestantes, além de descanso antes e depois do parto.
Mas, entretanto, as condições de trabalho das mulheres ainda eram precárias, suas jornadas eram exaustivas, né? E na prática as remunerações elas eram ainda bem inferiores às dos homens. No ano de 43, Getúlio Vargas promoveu a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, e que marcou a conquista dos direitos trabalhistas essenciais no país, que ainda se encontra em vigor, né, apesar de ter sofrido mudanças ao longo do tempo. A CLT ela foi responsável por introduzir normas específicas de proteção do trabalho à mulher, como a sua garantia ao livre acesso ao mercado de trabalho, sua proteção jurídica, a proibição do empregador considerar sexo, idade, cor e raça para fins de remuneração, entre outros. Mas apenas em 88, com a Constituição Federal, houve estabelecimento do princípio da isonomia, ou seja, todos são iguais perante a lei, em que as mulheres tiveram seus direitos trabalhistas firmados, com a instituição da igualdade de gênero e da não discriminação. De uma maneira específica, é reafirmada a proibição da diferença de salários, de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo. Além disso, a Constituição somente admite práticas trabalhistas diferenciadas entre gêneros se os seus efeitos visam a proteção ou a ampliação das mulheres no mercado de trabalho. Bom, graças à CLT e à Constituição de 88, que atualmente as mulheres possuem direito à licença maternidade de 4 meses, extensiva a 6 meses e repouso aos domingos garantidos. Recentemente, no ano de 2017, no governo do Michel Temer, ele aprovou a reforma trabalhista, né, modificando a CLT e alterando algumas proteções em relação às mulheres no mercado de trabalho. Dentre essas mudanças, se destacou a alteração da regra direcionadas gestantes e lactantes, que passaram a ser autorizadas, né, a trabalhar em locais insalubres, considerado de grau mínimo e médio. Mas aí teria que apresentar um atestado médico, validando as condições e assim por diante. Essa regra durou até o ano de 2019, quando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão por meio de uma liminar. Bom, atualmente os movimentos feministas ganham voz nas redes sociais, mas a desigualdade ainda persiste. A mulher ela ainda é tratada de maneira desigual em relação ao homem, em espaços políticos, acadêmicos, científicos e sociais, que continuam sendo dominados por homens, que são a maioria em número na sua ocupação. E também a desigualdade no lar, pois, em geral, né, as mulheres que trabalham fora, elas têm que escolher entre dois extremos. Ou elas se privam de casar e terem filhos para se dedicar à sua carreira, ou levam uma exaustiva jornada que inclui trabalhar fora, cuidar de todo o trabalho doméstico e ainda dos filhos. Estão conseguindo me ouvir? Então, desde o período que antecede a Revolução Agrícola e Industrial, a mulher ela sempre esteve em peças centrais, como o meu colega José Felipe falou, da nossa sociedade. Seja ela na literatura, como Julieta, na obra de Shakespeare, ou em uma guerra, como a Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc. Apesar de ter esses pontos de referências, parte dessa história ela só foi ser conhecida a partir do século XX, quando a mulher cada vez mais passou a conquistar o espaço em nossa sociedade. Então, parte dessa evolução ela vai se dar a partir do século XVII, quando temos uma nova revolução agrícola, que seria a Revolução Agrícola Britânica, com camponeses passando a cultivar diferentes tipos de vegetais e até a criação de outros animais, devido a uma demanda excessiva que a Inglaterra tinha nesse tempo do comércio. Então, para contextualizar, desde a Idade Média até a Revolução Agrícola, muitas mulheres elas se viam trabalhando em fazendas, com grande parte desse trabalho sendo braçal, ao exemplo de moedura de grãos, carregamento de água e até recolhimento de madeira, o que exigia um grande esforço físico por parte delas. Além desse trabalho todo, ainda tinham que cuidar dos seus lares. Então, grande parte desse alimento que foi produzido por elas, do esforço delas, acabou sendo remunerado para os homens de família.
Então, elas não recebiam parte dessa remuneração, ficava com o, entre aspas, chefe da casa. E isso vai acabar piorando com a chegada da Revolução Industrial, que a partir da metade do século XVIII, com a necessidade de uma mão de obra em larga escala, grande parte desses produtores, mulheres, crianças, acabaram migrando para as cidades. Então, a indústria começou a tomar grande parte desse trabalho, que vinha justamente desses campos. Com isso, as crianças e mulheres elas acabam indo trabalhar nessas grandes indústrias, ganhando salários muito menores que os homens, em comparação com eles, e também enfrentando máquinas que saltavam fuligem, espaços apertados, e até fadiga por conta da carga horária pesada, sem a remuneração devida. A partir de toda essa bola de neve, começaram a haver protestos por condições melhores de trabalho e até uma melhor remuneração. Então, parte desses protestos vão dar origem ao que o meu colega José Felipe já falou, do movimento sufragista e até outros movimentos que eu vou falar daqui a pouco. Então, a partir de 1760, que foi quando começou a Revolução Industrial na Inglaterra, até por volta de 1800, quando passou a expandir para outros países, como os Estados Unidos, eles acabam tendo muitas mulheres empregadas nessas indústrias. Então, aqui falam que 75% na época dos trabalhadores dessa indústria eram mulheres e crianças. Então, é quando entramos no século XIX, que as mulheres, grande parte delas já nessa indústria, elas começam com movimentos, protestos, para garantir essas melhores condições de trabalho, inicialmente. E elas conseguem. Já nesse momento, no início do século XIX, a Grã-Bretanha, por forte pressão desses movimentos, eles acabam cedendo uma legislação que acabam com a idade, eles acabam diminuindo a idade mínima dessas crianças em fábricas e diminuem o trabalho pesado das mulheres. É a partir desse contexto que a mão de obra infantil e feminina, elas não se firmam mais em fábricas. Então, os homens voltam a ser majoritariamente comandarem essas indústrias, levando mulheres de volta para seus lares e fortalecendo estereótipos como donas de casa. Apenas a indústria têxtil, né, nesse meio tempo, manteve trabalhadoras femininas. Então, nesse momento, vem uma ideologia socialista fora do país, já no século XIX, e essas mulheres acabam encontrando, nesse movimento socialista, o apoio para o movimento feminista. Então, com esse movimento operário, em 1848, em Nova York, acontece a Convenção dos Direitos das Mulheres, em Seneca Falls, Nova York. Nesse contexto, elas discutiram sobre todo esse contexto de salários, condições, e acabaram firmando um acordo na época, a Prefeitura de Nova York. Já em 1857, acontece um movimento que seria a gota d'água para elas, que foi a greve feminista, que após uma repressão da polícia, resulta num incêndio que acaba ocasionando a morte de 129 operárias, no mês de março. É aí que surge a data, 8 de março, o Dia das Mulheres. Contudo, apenas um século depois, no século XX, que as mulheres viriam a conquistar seu direito de ter direitos. A ideia de possuir uma igualdade entre gêneros, ela se moldava desde a Revolução Francesa, lá atrás. Mas apenas no século XX que elas conseguiram esses direitos em si. É nesse momento que começamos a ver mulheres em cargos importantes, e não apenas em cargos, mas na história. Quando vemos mulheres que ajudaram na medicina, ou até no estudo do rádio,
que vem Maria Curie, que descobre o elemento rádio que ajuda em raio-x, até na criação do futuro projeto Manhattan, que seria na bomba atômica, mas o elemento rádio está presente em vários pontos. Já na Segunda Guerra temos enfermeiras, que foram a base para grande parte da guerra, recuperar soldados, na Primeira também. E nesse ponto a União Soviética também usou muitas mulheres como soldados. A União Soviética, na época da Guerra de Stalingrado, ela acaba por trazer as mulheres para servirem no exército, e parte dessas mulheres acabam segurando o exército alemão na Guerra de Stalingrado. Então, conquistando cada vez mais importância, eu acabei citando uma figura importante do século XX, que foi a Margaret Thatcher, que além de ter sido graduada em Química, ela acabou conquistando um cargo muito alto, que era para as mulheres na época, era de primeira-ministra britânica. Então ela ficou como um grande exemplo de mulher no século XX a conquistar um cargo tão alto. E ela também introduziu uma nova forma de governo, que acabou sendo conhecida como thatcherismo, que era uma forma de política conservadora, apesar dela, que era uma forma de política conservadora que focava na desestatização da economia britânica. Assim, essa ideologia acabou ganhando esse nome de thatcherismo, por causa dela. Então, depois do século XX, temos outras figuras importantes, claro, mas atualmente, pela pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou que em 2019, que a presença das mulheres empregadas entre 17 e 70 anos no Brasil era de 56,1% em 92 e passou de 61,6% em 2015, projetando atingir em 2030 64,3% de todo o trabalho formal no Brasil. Boa noite. Em razão disso, então, foram criadas peculiaridades quanto à proteção da mulher na CLT. Em suas sessões foram citados os assuntos, que é duração e condição do trabalho, trabalho noturno, período de descanso, métodos locais de trabalho, a proteção à maternidade. E não houve, assim, em regra, uma mudança dessas leis. Ela apenas compilações em que quem escreveu foi seletista quanto à proteção da mulher na sua saúde, na sua moral e na sua capacidade reprodutiva. Os regramentos eles estão especificados na CLT e também na Lei Previdenciária. A partir do artigo 372 da CLT, nós temos uma seção que trata das normas do trabalho da mulher, que aí é o que a minha colega vai falar depois, que são várias, né? Ainda bem. E ao longo da história do direito do trabalho da mulher, houve muitas mudanças e muitas fases. Primeiro foi a exclusão, né, excluídas. Depois veio a fase da proibição, que era melhor não contratar a mulher, porque melhor não contratar, era muita limitação no caso, né? Em seguida, temos a fase, então, da proteção, que obviamente andou junto com a da proibição, mas que a partir daí temos mais direitos, né? E hoje em dia, aí temos o de hoje, que procuramos igualdade, né? Lutamos por igualdade real entre homens e mulheres, de oportunidade de trabalho, de local de trabalho e de salários iguais também. E lutamos, então, pela igualdade entre homens e mulheres, que tenhamos mais reconhecimentos também.
Eu? Boa noite a todos. Eu fico muito feliz por ser mulher, por tratar desse assunto, e eu vou falar um pouquinho do capítulo que nós temos na CLT desde 1943, que é um capítulo próprio para a proteção do trabalho da mulher. E neles tem todas as partes que se trata. A gente vai começar pela parte do salário, que é proibido por lei, né, o salário do homem ser diferente da mulher, desde que ocupem o mesmo cargo em função. Mas a gente sabe, como no IBGE mostra, numa pesquisa, que as mulheres ganham, em média, 16% menos que os homens, ocupando o mesmo cargo e função, infelizmente. Nós também temos uma lei que é a manutenção do vínculo trabalhista para mulheres vítimas de violência doméstica, que assegura às mulheres que sofrem violência doméstica o vínculo trabalhista. Ou seja, se elas precisarem se afastar, elas não perdem a vaga. Porém, isso aí ainda tem muita discussão, porque ela não perde a vaga, mas a lei não explica quem que vai pagar esse salário para essa pessoa, porque ela pode se afastar por prazo indeterminado. Então, fica um ônus para o empregador, então não está bem certo ainda quem que vai fazer esse pagamento. Peraí. Estão me ouvindo certinho? Nós temos também o direito à maternidade, que são 120 dias, e pode ser aumentado por mais 60 dias, desde que com um atestado médico. Também tem a gestante tem estabilidade desde o início da sua gravidez, desde que comprovada, assim que ela faz o exame, e mais 5 meses após o parto. Ela pode ser demitida com justa causa, se ela se encaixar lá nos critérios, mas fora isso, ela não pode ser demitida. E caso seja demitida, o empregador ele é obrigado a readmiti-la e pagar os meses que ela ficou afastada sem essa justa causa. Ela também, a partir do momento que ela comprova que ela está grávida, ela tem que ser afastada das atividades insalubres. Então, ela vai ter que ser realocada em outra função que não essa. Após ter o bebê, ela tem direito a 2 intervalos de 30 minutos para amamentação, que caso o empregador não conceda, ele vai... É uma infração administrativa, e ele vai ter que pagar esses 30 minutos como se fosse hora extra para essa empregada, caso ele não autorize. Também tem a lei que assegura as trabalhadoras femininas que, em caso de trabalhos que ela precise trocar de roupa, o empregador é obrigado a fornecer um vestiário individual para a trabalhadora poder fazer essa troca de roupa. Ela também tem direito a 6 consultas anuais, que podem ser aumentadas desde que o médico faça esse... Isso é muito interessante, porque muita gente nem sabe desse direito das consultas. Também, antes de fazer horas extras, a gente tem direito a 15 minutos de intervalo, porque... Como a mulher ela é muito importante no âmbito familiar, ela tem esses 15 minutos para ela organizar ali, para avisar, enfim, que ela vai ter uma jornada estendida. Também é vedado a divulgação de vagas com especificação de sexo, cor, enfim. Mas, como a gente está tratando da mulher, não pode divulgar vagas estritamente para sexo masculino ou feminino. Deixa eu ver... Acho que é mais ou menos isso. É um compilado, né? Não tem como falar tudo esmiuçadamente, mas é isso. E o produto final, o que foi o produto? O nosso produto final, Só abrir um PDF aqui, professor. Ah, tá. Achei que já iam terminar. A gente que é mulher adora esse tipo de trabalho. E é tão legal ver os meninos, né, bem assim, bem dedicados, da gente ver que eles estudaram, né, estudaram a parte histórica com total domínio do tema. As gurias também, mas é que é tão bom a gente ver os guris se dedicando, estudando a nossa história, não é?
Bom, nosso produto final, inicialmente, né, a gente tinha a ideia de fazer uma cartilha, mas ao decorrer do projeto a gente decidiu mudar. A gente quis fazer um formulário, né, de pesquisa, onde na primeira pergunta a gente perguntou, né, se a pessoa que estava... Aliás, a gente até compartilhou esse formulário mediante as redes sociais, enfim. E na primeira pergunta, né, na verdade a gente queria atingir o público feminino, mas a gente tinha que fazer essa pergunta querendo ou não. Então, 70% que respondeu era mulher. Se a gente prestar atenção ali na segunda pergunta, que fala, atualmente você está no mercado de trabalho, e 81% falaram que sim. Então, isso é uma coisa muito boa. Na próxima pergunta, diz o seguinte: você encontrou dificuldade para ingressar no mercado de trabalho por ser mulher? E 70% diz que não. Então, isso é uma coisa muito boa, porque a gente vê que, apesar das lutas, né, toda essa parte histórica que a gente falou, em pleno século XXI a gente está conseguindo mudar isso, né? A gente está conseguindo ter essa igualdade entre os gêneros. Já sofreu alguma discriminação do ambiente de trabalho por ser mulher? 58% não, mas 41% disseram que sim. Então, sabe, ainda é um percentual bem grande, né? O ideal seria que fosse 0%, mas a gente chega lá. Na próxima pergunta, fala se no seu local de trabalho existe mais homens ou mulheres. E, poxa, 52%, quase 53%, é mulheres, né? E na última pergunta que a gente fez, na sua opinião, os cargos de chefia são ocupados na maioria por homens ou mulheres? E 90% foi por homens. Mas, como eu disse, né, a gente vai evoluindo, e se a gente comparar de toda essa parte histórica que a gente falou, a gente já está muito longe, e com certeza daqui a uns anos, séculos, a gente vai chegar lá, com certeza. E esse é o nosso Só faltou a última pergunta ali que perguntava, na sua opinião, ainda existe diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo e função? 84% falaram que sim. E grande parte se olhar lá na primeira questão, 29% eram homens. Então, 80%, parte desses homens votaram que sim. E isso é real, até hoje. E tomara que daqui a algum tempo isso mude, e mude muito. Com certeza. Aí, claro que a nossa realidade, né? Por exemplo, nós aqui na Urcamp, nós somos maioria professoras mulheres. Nós aqui hoje nas bancas somos maioria mulheres. Mas é que a gente tem que olhar também para fora, né, dessa nossa realidade. A Paola mesmo, ela falou que no trabalho dela tem muitas mulheres que trabalham, mas todas são do setor administrativo, telefonistas, secretárias. Os cargos de chefia ainda assim são ocupados por homens, né? Então, olha só que a gente conseguiu ver na pesquisa de vocês, ó. E todos entraram em acordo isso, né? Tanto homens quanto mulheres colocaram que os cargos de chefia ainda são maioritariamente ocupados por homens. Ocupados por homens, Então, ainda temos um caminho a percorrer, né? No local de trabalho. Já evoluímos muito, né? Bastante coisa, né? Conseguimos conquistar bastante coisa, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Parabéns, meninos e meninas, muito
Legal a escolha do tema de vocês, muito legal o trabalho, porque fez um estudo, né, uma evolução, um estudo histórico para apresentar para a gente hoje. Essa pesquisa fechou com chave de ouro e foi muito bom vocês terem escolhido a pesquisa, né, porque aí nós ficamos com vários tipos de produtos finais para avaliar e com certeza essa pesquisa nos traz assim, informações para refletir, que às vezes, lendo o trabalho e percebendo a evolução, percebendo a legislação, a gente pensa, então tá resolvido, já temos bastante direito, mas ainda não, né? Então, eu vou passar a palavra, né, que já é 8h20, eles passaram um pouquinho dos 20 minutos, eu coloquei aqui no cronograma, mas tá ótimo, não tem problema. Joelza, por favor, pode iniciar as suas contribuições? Sim, eu quero parabenizar o tema excelente. Não tem como abordar, né, toda a evolução histórica. Vocês conseguiram resumir, né, colocaram os pontos mais importantes. Eu tenho certeza que vocês gostariam de colocar mais coisa, porque o assunto é um assunto extenso, mas eu parabenizo, vocês conseguiram fazer um ótimo trabalho. Essa pesquisa coroou, assim, o trabalho de vocês, e é muito interessante, porque se tu vê, assim, é um reflexo que a gente pode analisar da nossa região, né? O que as pessoas da nossa comunidade, elas pensam sobre o assunto e o quanto elas estão engajadas ou que percebem, né, as mudanças. Eu parabenizo vocês, um grupo bem centrado, organizado, e só dizer os parabéns e merecem a aprovação. Ai, que bom, muito obrigada. Isadora, fica à vontade. Boa noite a todos. Professora Isabelle, muito obrigada pela oportunidade de estar compondo a banca. Primeiramente, parabéns pela escolha do trabalho de vocês. Pesquisar sobre os direitos trabalhistas das mulheres e principalmente sobre a sua evolução é muito importante para que possamos ver o quanto já evoluímos, mas também que ainda temos uma longa estrada pela frente para que possamos conseguir efetivar ainda mais direitos. Vocês apontaram o princípio da isonomia como um princípio que incentivou a modificação da legislação brasileira, da legislação trabalhista, mas também para acrescentar o princípio da dignidade da pessoa humana foi crucial para todas as evoluções legislativas da mulher no trabalho, porque antes, por exemplo, as mulheres não tinham dignidade no período da Revolução Industrial. Eu considerei uma excelente escolha de trabalho, eu gostei muito da apresentação de vocês, é nítido que vocês pesquisaram profundamente sobre o tema. Considerei que o objetivo do trabalho, tema, delimitação do tema, problema, hipótese e justificativas foram atingidos na apresentação. Livros especificamente que tratam sobre os direitos trabalhistas das mulheres, infelizmente, são muito poucos. Normalmente, a parte do trabalho da mulher é encontrada em livros que tratam a respeito da temática geral do direito do trabalho e tem determinados capítulos sobre o trabalho da mulher. Então, essa temática específica é mais encontrada em artigos. Mas eu tenho um livro para indicar para vocês, que inclusive ele foi um trabalho vencedor do 10º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho em 2017. Ele é de autoria da pesquisadora Cláudia Fracarro e o livro é intitulado como Os Direitos Trabalhistas das Mulheres, Feminismo e Trabalho no Brasil. Esse livro apresenta uma narrativa histórica sobre os direitos das mulheres por meio da composição das leis trabalhistas. Ele é um livro que foi escrito a partir da investigação das particularidades que envolvem a regulamentação do trabalho das mulheres entre os anos 1917 e 1937. Eu considerei um livro extremamente importante e eu acredito que vai acrescentar bastante no trabalho de vocês. Então, finalizando as minhas considerações, parabéns novamente pelo excelente trabalho e eu espero que vocês continuem na pesquisa. Trabalho considerado aprovado. Muito obrigada, Isadora. Obrigada pela dica, exatamente isso que a gente sentiu falta, né? Eles me pediam, professora, manda um livro para nós.
e eu não achava, não tinha livro. Aí eu procurava livros de direito do trabalho, livros que a gente utiliza, né, para estudo geral. E aí eu digo, não, vamos lá no capítulo Proteção à Mulher, Direitos da Mulher. Mas realmente um livro específico eu não tinha para indicar para eles, né? E agora eu também desejo isso, Isadora, que eles sigam na pesquisa, sigam pesquisando. Cada módulo eles elaboram um produto, um projeto integrador, né? Imagina, e que eles podem escolher, quando chegar lá no final do curso, eles podem escolher qual a temática que eu mais gostei de trabalhar. E Qual semestre eles estão? No 5º. Eles claro, tem mais 5 semestres pela frente de pesquisa, aproveitem, vocês têm já um suporte com a professora Isabelle, vocês têm um perfil de pesquisadores, tem tudo para dar super certo na pesquisa, e a gente precisa bastante de pesquisa nessa área dos direitos trabalhistas das mulheres. Sim, e tu sabe que eu participei hoje à tarde de uma banca de TFG, e aí era uma apresentação de direito, era de direito penal o trabalho. E aí eu pensando assim, olhando aquela apresentação e pensando neles, a apresentação deles hoje foi muito melhor do que a banca de TFG que eu participei à tarde. Não querendo desmerecer, foi muito bom também. Só que é outro currículo, né? Outra forma de ensino. Até o nervosismo da moça que estava apresentando, eles estavam assim bem seguros, né? Já estudaram e apresentaram. A gente via que não estavam lendo, né? Podem ter, que a gente sabe que agora com a função de ser virtual, a gente dá uma colada, coloca ali os slides, mas a gente sente segurança, né, na apresentação, que parece que eles não estão lendo. Então, parabéns pela apresentação. Então, foram aprovados. Já vou marcar aqui, ó, as gurias aprovaram vocês. Depois a gente posta as notas. Vou parar a gravação. Vamos confirmar,